Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje falaremos sobre o tão estudado assunto que engloba cardiologia e ecocardiografia, a ICFEP. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou simplesmente ICFEP, deixou de ser uma condição rara ou de difícil reconhecimento, para se tornar então uma das síndromes mais frequentes da cardiologia contemporânea. Apesar disso, todo mundo concorda que ela continua sendo um dos maiores desafios diagnósticos para os clínicos, cardiologistas e ecocardiografistas. Quantas vezes a gente não recebe um paciente com dispneia, uma fadiga, limitação funcional, em um ecocardiograma aparentemente normal, e aquela sensação de que existe alguma coisa além dos parâmetros tradicionais que eles não conseguem mostrar? Para discutir esse tema, vamos explorar então desde os conceitos fundamentais até as ferramentas mais modernas da ecocardiografia aplicadas a ICFEP. E para isso, eu convido um grande amigo, o Dr. Bruno Nassif. Ele é graduado em Cardiologia e Ecocardiografia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sendo titulado, então, pela SBC e pelo DIC. Ele é professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus do Governador Valadares, além de staff médico da plataforma de ensino digital CardioEasy. Dr. Bruno Nassif, que honra ter você aqui no podcast para a gente discutir, sim, esse assunto tão importante. E Bárbara, muito obrigado pelo convite. Para mim, é gratificante participar do EcoCast. Discutimos um tema que se torna cada vez mais frequente na nossa prática clínica, que é a ICFEP. Espero contribuir com uma discussão enriquecedora a todos os colegas. Bem, então vamos começar. Minha primeira pergunta, Dr. Bruno. Durante muitos anos, a gente aprendeu que insuficiência cardíaca, era praticamente sinônimo de fração de ejeção reduzida. O que você acha que mudou no nosso entendimento da ICFEP e por que tantos pacientes continuam sintomáticos, apesar de apresentarem uma fração de ejeção aparentemente normal ao ecocardiograma? Bárbara, excelente pergunta. E para respondê-la, eu acho que vale a pena começarmos pela própria evolução do conceito de insuficiência cardíaca. Tradicionalmente, aprendemos que os sinais e sintomas da IC resultam da incapacidade do coração em manter um débito cardíaco adequado às demandas metabólicas, levando à ativação neurohormonal e aumento das pressões de enchimento. Isso não ocorre apenas quando o miocárdio perde a capacidade de ejetar adequadamente o volume sanguíneo, mas também quando há uma redução da complacência ventricular, ou seja, quando nos deparamos com o ventrículo rígido. É justamente a partir desse ponto que aprofundamos o entendimento da ICFEP. Inicialmente, era compreendida como uma consequência direta da hipertensão arterial, que levaria à hipertrofia ventricular esquerda, fibrose miocárdica e disfunção diastólica isolada. Hoje, entendemos a ICFEP como um resultado de um processo inflamatório crônico, capaz de promover disfunção endotelial microvascular, levando à redução da biodisponibilidade de óxido nítrico, hipertrofia de cardiomiócitos, desacoplamento ventricular arterial, disfunção progressiva do átrio esquerdo, hipertensão pulmonar pós-capilar e disfunção ventricular esquerda. Ou seja, uma heterogeneidade fisiopatológica. Se pararmos para observar, o fenótipo clínico predominante da ICFEP também mudou. Saímos de um perfil de idosos com doença hipertensiva isolada para pacientes multicomórbidos, frequentemente portadores de obesidade, diabetes, hipertensão arterial e síndrome metabólica. Bárbara, se eu pudesse resumir essa resposta em 2 pontos para os nossos ouvintes, eu diria que deixamos de enxergar a ICFEP apenas como uma resposta adaptativa a uma sobrecarga pressórica crônica e passamos a entendê-la como uma consequência de um insulto inflamatório sistêmico e persistente. Certo. Então, uma vez entendido o conceito da doença, o próximo desafio, então, é aquele que enfrentamos diariamente no nosso laboratório de ecocardiografia. Identificar o paciente que está sentado, deitado à nossa frente. Bem, em um paciente com dispneia, os esforços e fração de ejeção preservada. Qual que deve ser, Dr. Bruno, o raciocínio ecocardiográfico inicial para a gente diferenciar uma dispneia de origem cardíaca de outras causas, tipo pulmonares, metabólicas, ou então relacionadas ao descondicionamento físico? Eu te pergunto, quais achados no ecocardiograma mais aumentam a sua suspeita de ICFEP? Conta pra gente.
Na prática, o ecocardiografista precisa responder primeiramente a uma pergunta fundamental. Existe evidência de que esse paciente apresenta elevação crônica ou dinâmica das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo? Essa resposta, Bárbara, para mim, é um divisor de águas no diagnóstico de dispneia do seu paciente. O direcionamento para a gaveta cardiológica, ela pode ser guiada pela quantificação de peptídeo natriurético por parâmetros ecocardiográficos ou em situações selecionadas por métodos invasivos, como o cateterismo cardíaco. Do ponto de vista ecocardiográfico, que é a nossa discussão aqui, basicamente, podemos segmentar essa avaliação em parâmetros de função diastólica. E aqui, o principal é o E' médio maior ou igual a 14. Vale lembrar que o E' septal e lateral reduzidos sugerem lentificação do relaxamento ventricular, porém não implica necessariamente aumentos de pressões de enchimento. Podemos lançar mão de parâmetros hemodinâmicos. Destaco o aumento da velocidade e da regurgitação tricúspide, o VRT maior ou igual a 2,8 metros por segundo. E, por fim, parâmetros estruturais. Aumento da massa ventricular esquerda, aumento da espessura relativa da parede do ventrículo esquerdo e aumento do volume atrial indexado. Portanto, quando encontramos um E' elevado associado ao aumento do volume atrial esquerdo, hipertensão pulmonar, remodelamento ventricular, a probabilidade de elevação das pressões de enchimento torna-se substancialmente maior. Ótimo. E a gente sabe também que nenhum parâmetro isolado resolve o problema, certo? E a avaliação moderna da ICFEP exige, assim, integração de múltiplas informações. Bem, atualmente, então, diante das limitações que a gente conhece dos parâmetros isolados da função diastólica, qual que é o papel da integração da relação E', do volume atrial esquerdo, da velocidade de regurgitação tricúspide, do strain atrial esquerdo e da pressão pulmonar na identificação desse paciente com provável ICFEP? Conta pra gente. Veja bem, Bárbara, este questionamento é tão relevante que apenas como curiosidade, estudos clássicos como o TopCast, o Charm Preserved, desenhados para avaliar a resposta terapêutica à spironolactona e ao candesartana, respectivamente, em pacientes com IC e fração de ejeção acima de 40%, demonstraram que quase um terço dos pacientes rotulados como ICFEP não apresentavam critérios ecocardiográficos clássicos de disfunção diastólica. Na tentativa de buscarmos um marcador isolado capaz de estimar com precisão as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, talvez o E' médio tenha sido o candidato mais promissor. Entretanto, a sua acurácia é reduzida em cenários como fibrilação atrial, insuficiência mitral significativa, calcificação do anel mitral, cardiopatias infiltrativas, alteração segmentada do ventrículo esquerdo. A ideia atual é tentarmos identificar múltiplas alterações ecocardiográficas inerentes ao aumento crônico da PD2. Na prática, Bárbara, eu gosto de interpretar esses parâmetros como talvez marcadores de diferentes momentos da história natural da doença. Como, por exemplo, o E' avalia o relaxamento miocárdico, o E' médio, sugerindo pressão de enchimento do VE, o strain atrial esquerdo, especialmente o strain atrial de reservatório, identificando disfunção atrial precoce. E, para mim, essa é uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. O volume atrial esquerdo indexado reflete remodelamento atrial crônico, o VRT e a PSAP demonstrando repercussão pulmonar, e o strain do ventrículo direito evidenciando comprometimento ventricular direito secundário, né, até com uma alteração mais precoce. Portanto, podemos afirmar que há uma abordagem multiparamétrica integrada, incorporando parâmetros estruturais, funcionais e agora deformidade miocárdica, oferece a melhor estratégia diagnóstica e até mesmo prognóstica para a ICFEP. Perfeito. E na tentativa de sistematizar, então, esse raciocínio, surgiram, então, diferentes scores diagnósticos que hoje fazem parte das diretrizes internacionais. Como você, Bruno, na prática, usa os scores HFA-PF e o H2-FPF? Você acha que eles realmente ajudam o ecocardiografista no dia a dia? Ou a gente ainda depende mais da interpretação clínica integrada com os achados ecocardiográficos? Qual que é a sua opinião? Costumo dizer, Bárbara, que um bom ecocardiografista é aquele que utiliza o ecocardiograma para validar uma hipótese clínica previamente já construída, a partir do seu raciocínio cardiológico. Apesar de a aplicação de ambos os scores depender de informações ecocardiográficas,
uma análise parcial preliminar, especialmente do A2-FPAF, que é um score mais clínico, já pode fornecer uma estimativa inicial da probabilidade desse paciente apresentar esse CFEP. Por exemplo, sabemos que uma mulher com 72 anos, obesa, diabética, hipertensa e com FA crônica, possui uma probabilidade muito maior de CFEP do que um homem de 55 anos com os mesmos parâmetros ecocardiográficos. O A2-FPAF ele foi derivado e validado a partir de estudos hemodinâmicos, e os seus 6 componentes são facilmente aplicáveis. Obesidade, o IMC acima de 30, hipertensão, se o paciente estiver usando mais de 2 antihipertensivos, fibrilação atrial, hipertensão pulmonar, e aqui o cutoff da PSAP é maior que 35 milímetros de mercúrio, idade acima de 60 anos e pressão de enchimento. Para esse score foi definido um E' médio maior que 9. Um score maior ou igual a 6 sugere fortemente CFEP, enquanto um score menor que 1 torna o diagnóstico improvável. Já o AF-PAFF foi baseado em consenso especialista, um score europeu, envolvendo parâmetros ecocardiográficos e dosagem de peptídeo natriurético, com critérios maiores, valendo 2 pontos, e menores, 1 ponto. Score maior que 5 indica CFEP. Em resumo, Bárbara, o A2-FPAF valoriza características fenotípicas típicas da CFEP, o que nos possibilita utilizá-lo parcialmente pré-exame, enquanto o AF-PAFF valoriza características estruturais e hemodinâmicas, sendo talvez melhor aplicado pós-exame. Acredito que tanto os scores quanto a interpretação do laudo ecocardiográfico devem ser avaliados em conjunto, aumentando assim a acurácia do diagnóstico e até mesmo direcionando a investigação para métodos mais avançados de imagem nos cenários ainda duvidosos. Está ótimo. Mas, doutor Bruno, existe um grupo, então, particularmente desafiador. Aqueles pacientes que chegam, então, sintomáticos e apresentam um ecocardiograma praticamente normal em repouso. Bem, muitos pacientes sintomáticos, então, apresentam um eco normal. Em quais situações a gente deve suspeitar de CFEP oculta e qual é o papel da ecocardiografia de estresse, especialmente para avaliação de pressões de enchimento durante o exercício? Fala para a gente. Bárbara, tem um artigo publicado ano passado por um grupo japonês que não só resume tudo que conversamos até agora neste podcast, como responde muito bem a essa pergunta. Okuno e colaboradores sistematizaram o diagnóstico de CFEP em 5 steps. Step 1, identificar e excluir causas extracardíacas de dispneia, como pneumopatias, anemia, descondicionamento físico. Step 2, temos que demonstrar o aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, utilizando a ecocardiografia e peptídeo natriurético. E olha que legal, step 3, não utilizar o ecocardiograma normal para excluir CFEP. No step 4, temos que excluir mimetizadores cardíacos de CFEP. Ele descreve o mnemônico VAS-CHIP, V de valvopatia, A de amiloidose, S de sarcoidose, C de pericardite constritiva, H de cardiomiopatia hipertrófica, I de cardiomiopatia isquêmica e P de hipertensão arterial pulmonar. No step 5, considere teste de esforço para revelar anormalidades ocultas. Ou seja, considere naqueles indivíduos com dispneia e avaliação basal inconclusiva, especialmente naqueles classificados na zona intermediária, quando aplicamos os scores que acabamos de conversar. Em relação à cardiografia sob estresse, para mim, Bárbara, a Sicomaca é a modalidade de esforço ideal para esse cenário. E basicamente iremos nos atentar a 2 critérios: relação E' médio e velocidade máxima do refluxo tricúspide. Vamos entender isso aqui melhor? No relaxamento normal, durante o exercício, ocorre um aumento proporcional dessas velocidades. A velocidade de enchimento inicial na diástole, a onda E, e a velocidade de relaxamento do miocárdio, o E', mantém a relação E' inalterado. Nos pacientes com CFEP oculta, essa relação se altera, sendo confirmado com um E' médio maior que 14 ou um E' septal maior que 15. Já a velocidade máxima do refluxo tricúspide se eleva para valores acima de 2,8 metros por segundo e com maior acurácia quando consideramos maior que 3,4 metros por segundo. Para finalizar esse tópico, Bárbara,
destaco a nova diretriz de ecocardiograma de estresse lançado esse ano pela SBC, junto com o Departamento de Imagem, DIT, que aborda muito bem esse tema e indico a leitura aos nossos ouvintes. Maravilha. E para continuar nesse assunto, nos últimos anos, novas ferramentas então passaram a detectar alterações muito antes das mudanças estruturais clássicas, né? Eu gosto muito de falar sobre o strain longitudinal global e do strain do lado esquerdo, que tem ganhado importância na avaliação desse EFEP, né? Então, Bruno, como que essas ferramentas podem então identificar disfunção miocárdica precoce antes então do aparecimento das alterações clássicas da função diastólica? Conta pra gente. Perfeito, Bárbara. Vale lembrarmos que ao analisarmos os grandes trials de CEFEP, quase 50% dos pacientes apresentam redução do strain global longitudinal do ventrículo esquerdo, apesar da fração de ejeção preservada, reforçando o conceito de disfunção sistólica longitudinal subclínica como um dos componentes fisiopatológicos da ICFEP, e rechaçando aquela teoria antiga de ser uma doença exclusivamente diastólica. Nesse cenário, utilizamos como cutoff um strain global longitudinal do VE menor que menos 16. Algo também que eu quero destacar, Bárbara, além dos valores absolutos do strain global longitudinal, é a análise do padrão do Boas, que pode ajudar no diagnóstico de mimics, como, por exemplo, o padrão apical sparing, visto na amiloidose. Outra mudança de paradigma foi entender o conceito de miopatia atrial na ICFEP, sendo um dos contribuintes não ventriculares mais importantes para a progressão da doença. O átrio esquerdo, ele funciona como um barômetro da pressão diastólica do VE ao longo do tempo. O strain atrial, particularmente aqui a função de reservatório, detecta uma disfunção antes mesmo do aumento do volume atrial esquerdo. Ele reflete a complacência atrial, ou seja, a capacidade de armazenamento do sangue pulmonar. Valores menores que mais de 18% têm uma acurácia boa para identificar a elevação da pressão de enchimento, quando consideramos a pressão de oclusão da artéria pulmonar elevada como maior ou igual a 12 milímetros de mercúrio. E valores de um strain atrial de reservatório menor que mais 16, quando definimos essa pressão de oclusão maior que 15 milímetros de mercúrio. E para fechar essa pergunta, Bárbara, um parâmetro que vem ganhando força é o índice de rigidez atrial, que parece discriminar ICFEP de dispneia não cardíaca melhor que parâmetros diastólicos isolados, e pode ser estimado pela razão e linha médio sobre o strain de reservatório atrial. Valores acima de 0,38 ou 0,40 sugerem aumento patológico da rigidez com complacência atrial reduzida. Na minha opinião, o grande avanço da ecocardiografia na ICFEP foi a migração de uma avaliação quase que exclusivamente baseada em volumetria para uma avaliação conjunta da deformação miocárdica. Ótimo. E para terminar, à medida que a gente entende melhor então a fisiopatologia da doença, a gente percebe que talvez não existem uma única ICFEP, mas diversos fenótipos distintos, né? E então, considerando a crescente prevalência de obesidade, diabetes, fibrilação atrial, como que o ecocardiografista pode reconhecer os diferentes então fenótipos da ICFEP ao exame? Eu te pergunto, existem padrões ecocardiográficos distintos que sugerem um ICFEP relacionado à obesidade, ou uma forma predominantemente atrial, ou uma forma associada à hipertensão e remodelamento ventricular? Conta pra gente como é que é a sua experiência em relação a isso. A identificação desses fenótipos na ICFEP possui implicações prognósticas e terapêuticas. E para mim, Bárbara, é extremamente elegante quando nós, ecocardiografistas, conseguimos fornecer esse direcionamento ao cardiologista clínico. O fenótipo cardiometabólico/obesidade é provavelmente o fenótipo mais cresce. Ao ecocardiograma, observamos frequentemente o aumento da massa ventricular, remodelamento concêntrico discreto, um aumento do volume atrial esquerdo e redução do strain global longitudinal do VE e do strain atrial de reservatório. A gordura epicárdica costuma estar aumentada neste cenário. Talvez aqui uma boa dica. E outro aspecto importante é que esses pacientes podem apresentar níveis relativamente baixos de BNP. Já o fenótipo predominantemente atrial está intimamente relacionado à fibrilação atrial. Ecocardiograficamente, encontramos aumento importante do volume atrial esquerdo, uma redução acentuada
do strain atrial de reservatório, aumento da rigidez atrial, insuficiência mitral secundária atrial, hipertensão pulmonar e uma disfunção do acoplamento ventrículo-artéria pulmonar. Muitas vezes, a alteração ventricular esquerda são discretas. Aqui, o verdadeiro protagonista da doença é o átrio esquerdo. O fenótipo hipertensivo / remodelamento ventricular é o fenótipo clássico descrito nas primeiras séries de CEFEP. Ao ecocardiograma, observamos aumento da espessura septal, elevação da massa ventricular, redução do E', aumento do E' médio e aumento do volume atrial esquerdo indexado. Bem, doutor Bruno, eu acredito que a gente está entrando em uma era em que a ecocardiografia deixa de ser, então, apenas uma ferramenta diagnóstica e passa a desempenhar um papel central na fenotipagem, né, estratificação de risco e acompanhamento desses pacientes. Eu acredito que esse CEFEP continua sendo um dos maiores desafios da cardiologia e, na nossa parte, na ecocardiografia, né, moderna, mas também uma das áreas mais fascinantes para quem trabalha na imagem cardiovascular. Eu te agradeço muito a participação. Obrigada a você que acompanha o EcoCast desde sempre e agora está participando aqui, né, do podcast. Eu fico muito feliz e seja muito bem-vindo, Bruno. Bárbara, como você mencionou, eu sou um ouvinte do The EcoQuest desde os primeiros episódios. É uma honra para mim estar participando deste programa, tendo a oportunidade de discutir com você um tema tão desafiador e ao mesmo tempo tão fascinante que é esse CEFEP. Muito obrigado pelo convite. Pode contar sempre comigo para novos bate-papos, discussões científicas. Te desejo muito sucesso nessa sua jornada e saiba que eu estou torcendo sempre por você. Foi um grande prazer estar aqui hoje. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.